Uhum. Pronto, gravando. Deve aparecer aí para vocês também. Sim, apareceu. Tudo ok. Obrigado, Silvio. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Filho, então, sou epidemiologista da SES e estamos aqui com vocês hoje para fazer a segunda parte do nosso seminário de vigilância de acidentes com animais peçonhentos em relação com o trabalho. Eu queria agradecer primeiramente a nossa superintendente, a Silvia Carvalho, superintendente de emergência e saúde pública, que viabilizou, né, essa reunião online. Agradecer os outros palestrantes, nosso amigo Wagner também, e a todos vocês que estão aqui. E, bom, eu vou compartilhar então a tela com vocês rapidinho, para a gente mostrar um vídeo de 3 minutinhos, a coisa rápida, do nosso diretor científico, dando informes sobre os e-books aqui do IVB e da SES, relacionados ao nosso simpósio e também à produção de soro anti-Covid. É coisa rápida. É. Bom. Olá, sou o Luiz Eduardo Ribeiro Cunha, sou diretor científico do Instituto do Brasil, e hoje, aproveitando esse evento, estamos lançando 2 e-books. O primeiro, o título Soro de Covid, Pioneirismo do Brasil contra a Covid-19, mostra a visão dos pesquisadores que, junto com o Vital Brasil, o Instituto Vital Brasil, a gente conseguiu desenvolver o soro de Covid-19, uma história de corrida contra o tempo, que mobilizou o Laboratório Fluminense, várias etapas foram desenvolvidas em outros laboratórios, né? Depois, e com muita dificuldade a gente conseguimos passar da fase pré-clínica por causa da questão dos animais no laboratório. Mas é uma história muito bonita, uma história de união de ossos, e que demonstrou uma capacidade muito grande de reação a um fenômeno, uma pandemia. Relato entre muitos pesquisadores, o professor Amílcar Tanuri, que recentemente cresceu, foi no registro do Rio de Janeiro, e a gente presta esse book uma homenagem a esse grande cientista. É incrível, foi uma satisfação trabalhar com ele nessa empreitada. Com todos os outros pesquisadores também foi. E eu convido a todos que acessem para ter um pouco de história com relação a esse desafio. Esse trabalho foi coordenado pela ex-assessora do Instituto Vital Brasil, Thais Marini, que ela coordenou esse book, uma jornalista que trabalhou com a gente nessa época. Então, vamos para esse primeiro e-book. O segundo e-book, que também nos traz muita satisfação, é uma memória do recente evento que a gente fez em setembro do ano passado, disputando um ano agora, onde promovemos o simpósio sobre saúde pública e acidente para animais peçonhentos. Desafios e soluções, também financiado pela FAPERJ, e nele recebemos resumos e várias palestras, todas registradas, inclusive todas as palestras autorizadas por incluídas para ter uma noção do evento, a gente registrou 5.500 pessoas que acessaram online, além das pessoas que participaram, tivemos 5.500 pessoas assistindo online, em 14 países diferentes. Tamanha a importância desse tema, né? E, aproveitando esse evento de hoje, também convido para que eles acessem a esse e-book, que tem muita informação, principalmente linkando o acidente para animais peçonhentos de saúde pública. Esse e-book, o segundo, foi coordenado pela Sueli Santana, a assessora Marcela, da assessoria de comunicação, e o Cláudio Maurício, assessor da diretoria científica. O acesso também gratuito, óbvio, né? Pode ser feito na página do Instituto Vital Brasil,
E até o final desse evento aqui, a gente vai disponibilizar o grupo, tá? Links de acesso direto a ambos os grupos. Eu agradeço e boa leitura para todos. Bom, depois vamos colocar o link desses e-books para vocês. Se não for por aqui, vai ser lá no grupo do seminário. Mas eu vou dando continuidade, então, vou pedir ao nosso amigo Wagner que comece, então, a apresentação, a nossa previsão, então, a primeira palestra sobre acidentes por animais peçonhentos no estado do Rio, uma breve análise sobre a utilização dos soros antivenenos. Nosso coordenador, o diretor da Divisão de Fatores de Risco Ambiental em Saúde, Wagner Medeiros, então, vai proferir essa palestra. Wagner, está contigo. Pessoal, bom dia a todos. Eu já vou colocando aqui o início da apresentação. Não me engano, eu sou meio enrolado com isso, mas a gente consegue aqui. Vamos ver. Me diz só se foi aí, porque eu não estou me vendo, né? Foi sim, Wagner, e já está na tela de apresentação. Isso. Tá. Então eu fui mais rápido que eu imaginava. Vamos lá. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, a honra da participação aqui. Deixa eu fechar aqui, que tem um quadrinho com as carinhas de vocês, só para isso. A oportunidade, a honra de estar participando desse seminário. Essa descrição que o Pedro deu minha aí, diretor, não sei o que, o nome é muito maior do que a importância, isso daí. Eu sou biólogo da SES, é assim que eu gosto de me apresentar. A gente vem ao longo dos últimos anos aí trabalhando nessa área muito desafiadora, que é a questão de coordenar principalmente a distribuição de soros antipeçonhentos, especialmente que viemos de um tempo, a gente inicia esse trabalho, eu um pouquinho depois, né, mas um tempo em que se inicia lá em 2013 com a racionalização da produção dos soros por conta da adequação às boas práticas que foram exigidas pela Anvisa e que hoje, graças a Deus, estão melhores. Estamos em vias de melhorar ainda mais a nossa produção de soros com a inclusão do IVB aí no retorno às atividades de produção de soro. Então, eu estou muito feliz de estar podendo participar. Na verdade, eu era para ter apresentado feito essa apresentação na manhã do segundo dia do seminário, né? Mas eu tive um problema de saúde, não pude estar. Que bom que faltou luz. Pelo menos para mim, acabei ficando feliz de ter faltado luz lá, porque a gente teve essa possibilidade de estar aqui para poder trazer isso para você. Primeiro, fora essa introdução muito, muito grande, queria falar para vocês que eu provavelmente não ocuparia o tempo todo, a gente fazer mesmo uma breve análise, uma introdução pequena, mas eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu provavelmente não utilizarei tudo, e a gente vai seguindo. Oi? Peraí. Não passou não, Wagner. Tá, agora foi. Eu não sei exatamente porque não foi, mas eu achei outro método de... deixa eu falar com vocês. A primeira parte, eu não sei se alguém até já falou, porque eu não pude acompanhar, trazendo para vocês, né, a questão do painel de animais peçonhentos, que está aberto, está livre para todo mundo. Os dados que eu peguei dessa apresentação foi uma parte direto do Sinan, sim, que eu fiz uma análise pelo Sinan, mas a maioria do que a gente tem aqui vai ter muito claramente disponível para todos no painel. Eu tenho o link do painel direto aí que pode ser entrado, tem o QR Code aí, o link, vocês podem optar. Essa apresentação já está na mão do Pedro, ele pode disponibilizar. Eu só peço a ele para colocar em PDF, porque senão o arquivo fica muito grande, né, para mandar para o pessoal.
mas vai estar disponibilizada essa apresentação, então já vai ter esse QR Code, os links aí. Então, o painel de peçonhentos, ele dá uma gama ampla de informações, está aberto a qualquer cidadão, a qualquer pessoa. Ele pode ser acessado também pelo Monitora, pelo site do Monitora, que é monitorar.saude.rj.gov.br. Tem também aí o QR Code, o link para vocês. Então, você vai lá no Monitora, você vai lá na aba de Vigilância em Saúde, clicou nela, aí ele vai te jogar para a segunda tela, que é a aba da Vigilância em Saúde propriamente dita, que tem vários outros painéis que vocês podem explorar livremente, mas o mais novo é o de acidentes por animal peçonhento, que está disponível aí, é só clicar que vai levar para aquela tela inicial do painel, que é bastante útil, é uma fonte de informação preciosa que a gente está conseguindo disponibilizar. Ele é atualizado toda terça-feira, ele é atualizado, então, mas tem lá a última data de atualização dos dados, inclusive ele já deve ter sido atualizado hoje, então é isso. Tá? Foi uma grande conquista nossa esse acidente, esse painel, e é uma conquista para a população e para todo profissional de saúde também que se interessar pelas informações referentes aos acidentes por animais peçonhentos, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho o mapa. O mapa também está disponível para vocês acessarem aí online. É no My Maps, fui eu que fiz. Então eu coloquei lá endereço por endereço, localizei ponto a ponto os polos. Eu tenho pontos marcados em azul, que são os polos já efetivos, os polos que já estão presentes. Em amarelo são polos que estão em negociação, em fase de implantação. A gente está conversando com os municípios, estamos tomando as devidas providências. E em laranja, que é Cantagalo e São Fidélis, são polos que a gente está avaliando. Ainda precisa fazer visita local, conversar com a gestão, mas é isso. A gente está ampliando a situação atual. Nós temos 30 polos em 27 municípios, e a situação proposta, isso já foi levado até ao Ministério da Saúde para aprovação, a situação proposta com 43 polos em 34 municípios. O aumento dos polos, ainda que nós temos conseguido atender bem com a situação atual, o aumento dos polos permite mais claramente uma chegada mais oportuna do paciente ao atendimento, à soroterapia, e isso daí só temos a ganhar. A ideia é que em cada município tivesse soro disponível. Entretanto, ainda não temos essa condição. O Brasil não tem essa condição, de uma forma geral, de entregar esses polos, esses atendimentos a cada município. Então, é isso aí. Vocês têm essas informações pelo link que está aí, pelo QR Code também. Vocês vão ter acesso a esse mapa direto com essas informações. Se você clicar em cada pontinho desse daí, ele te dá a localização, ele mostra. Alguns têm até foto do ambiente, mas isso é tudo do Google. Eu só fiz botar os pontos, tá? Mas é uma fonte legal de informação também para vocês poderem localizar, tá bom? Vamos seguir. Bom, de 2022 a 2025, e a data de corte é 27/11, a gente tem esse panorama aqui, né? Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, quem dominava as ações eram os acidentes por serpentes, mas de um tempinho para cá, as aranhas e os escorpiões tomaram conta. Nosso amigo Cláudio Maurício já fazia essa previsão,
lá atrás, a tendência é que aranhas e escorpiões tomassem conta. O Cláudio Maurício fala até que os escorpiões tendem a tomar esse posto de primeiro, mas tem subido muitos esses acidentes. Esse gráfico foi tirado lá do painel, tá, gente? Tá disponível. Inclusive os cortes de anos e tal. Vocês conseguem fazer tudo por lá. Então, aranha, escorpião e serpente são os principais acidentes que acontecem no estado do Rio de Janeiro. A gente tem tido algum problema no que diz respeito ao soro antiaracnídeo, porque o que acontece? Tem um acidente por aranha, a pessoa diz, fui picado por uma aranha. E ainda há o entendimento de que o soro antiaracnídeo serve para qualquer aranha. E não é verdade. Ele serve para duas espécies de aranha somente. Tá? Para aranha marrom e para aranha arrumadeira. Tá? Então, a gente tem tido bastante problema com isso, com esse aumento desses acidentes. A utilização do soro tem sido menos criteriosa, tem sido mais... E eu entendo a insegurança do profissional de saúde que chega onde chega o paciente, mas nós oferecemos capacitações. A gente vem trabalhando com capacitações todo ano, pelo menos para médicos e enfermeiros, 2 capacitações grandes, uma no mês de maio e junho, a outra no mês de novembro ou dezembro, depende das agendas dos palestrantes, dos profissionais que darão esse curso, mas a gente tem oferecido esse curso já desde 2022, pelo menos, a gente vem oferecendo esses cursos e tem sido baixa a adesão, principalmente de médicos, que são eles que batem o martelo, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Então, esse é o panorama atual que a gente está vendo aí. A região serrana é a região que tem a mais importante também. Metropolitana 1, muito puxado pelo Rio de Janeiro, que é o município que mais notifica. Tá? Então, Serrana, Metropolitana 1, Médio Paraíba, Centro-Sul e Baixada Litorânea são os grandes, quer dizer, o estado todo bem dividido, né? Mas normalmente onde você tem uma questão de áreas mais preservadas, você acaba tendo mais acidentes. A única exceção fica para a metropolitana, a gente nem tem tanta área assim, bem preservada, mas fica muito por conta do município do Rio de Janeiro, que é o que mais notifica. Né, de 2022 a 2025 é ele que mais notifica, mas há que se entender Rio de Janeiro, maior notificação é por aranha, mas eles notificam muito outros acidentes, né? Se você for observar serpentes e escorpião, é bem menor a quantidade. Mas aranha é o que mais acontece no Rio de Janeiro. Mas em segundo lugar está outros acidentes peçonhentos, né? E vão entrar outros animais peçonhentos que acabam indo. E o Rio de Janeiro, o município do Rio, tem uma rede muito bem estruturada, as pessoas muito bem capacitadas e elas entendem a importância da vigilância, e outros animais peçonhentos também são importantes quando a gente faz vigilância, tá? Até para a gente poder entender o perfil epidemiológico da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país de uma forma geral. Uma coisa que eu vou falar com vocês rapidamente também sobre a questão das notificações. Bom, agora esse quadro aí, ele é um quadro interessante, né? Acidentes por animais peçonhentos por tipo de soro. Eu fiz uma coloração aí, o que está em vermelho está tudo errado, o amarelo também está, né? Porque se você não sabe, né? Se você não sabe qual é o animal, está ignorado em branco, eu tenho. O ignorado em branco significa que eu não sei qual é o animal que deu o acidente, mas eu dei 30 ampolas de soro antiaracnídico, 100 de soro antibotrópico, 6 de botrópico laquético e 20 de soro anticrotárico, né, nesse período. Então, isso é
é um erro importante. E a gente vai ver no vermelho que é a utilização de soros que não tem a ver com o acidente, né? Por exemplo, acidente por serpente, 35 ampolas de soro antiracnídicos foram aplicadas, né? Soro antiescorpiônico mais 20, monômico mais 20 e o soro antiloxocélico, e isso daí tem um capítulo importante. E tudo isso daí é aplicação de soro que não tem a ver com o acidente, tá? E isso tem algumas coisas que podem ser, pode ser um problema de notificação, sim, mas reflete um problema importante um problema importante de diagnóstico, tratamento. Não há dúvida quanto a isso. Chega na hora, o médico está inseguro, ele às vezes dá o que tem, se mesmo que não tenha outro, ele dá o que tem. Então, a gente precisa cuidar disso, né? E eu quis chamar essa atenção. E assim, de uma forma geral, quando você dilui isso, você coloca isso para o estado como um todo, você dilui isso daí. Então, esses erros de notificação, fiz a soma aí, você tem 508 erros, que é grave demais. Mas quando você faz assim por todo o estado, dentro do universo de 15.160 ampolas utilizadas, você tem um erro de 3,4% das ampolas foram aplicadas errado. Aí dá uma impressão que ela não é tão grave assim, eu vejo que é grave, que a gente precisa melhorar muito. A gente tem que melhorar muito nesse aspecto. E quando a gente começa a botar uma lupa, e aí eu vou falar com vocês já de antemão, eu vou trabalhar só com 2 acidentes que são bem emblemáticos, 2 tipos de acidentes que são bem emblemáticos, porque isso daqui, se a gente for olhar isso daí com olhos de águia, com lupa, observar no microscópio esses dados, isso é uma tese de doutorado, não dá para falar em 30 minutos, 40 minutos. Então, eu vou pegar só 2 especificamente, porque quando você olha com uma lupa, isso preocupa um pouco mais, para não dizer bem mais. E eu já fiz além dos que eu vi aqui, eu já fiz algumas outras intervenções que chamam muita atenção, Tá? Só um detalhe, tá? Eu tenho aqui liberação de soro botrópico crotálico, botrópico laquético e soro antiloxocélico. A última liberação de botrópico crotálico foi para eles, para todo mundo, né? Em 2019, com vencimento em 21, de botrópico laquético, que foram liberados para eles. A última liberação foi em 2019, com vencimento em 2021 também, e o soro antiloxocélico foi em 2016, com vencimento em 2017. Então, de 2022 a 2025, isso não poderia aparecer aqui. Isso daí vai refletir também uma questão de preenchimento de ficha. Esse provavelmente é preenchimento de ficha mesmo, porque, de repente, a pessoa fica uma picada de aranha, por exemplo, como aranha marrom, ela dá o soro antiracnídeo, mas ela assinala como soro, porque seria o soro específico para. Então, a gente precisa estar atento a essas questões também. Tá? Então, eu vou seguir aqui, lembrando que esses dados vão ficar todos com vocês. Então, aí eu fiz uma avaliação dos acidentes crotálicos no período, acidentes por cascavel. A gente teve um total de 125 acidentes e eu fiz um filtro sobre manifestações neurológicas, né? Manifestações neurológicas que acontecem em todo acidente crotálico. Tá? Então, primeiro, quando você analisa o campo de manifestações sistêmicas, no que diz respeito a manifestações neurológicas, 91 dos 5 foram ignorados. 91 dos acidentes, 125 foram ignorados ou em branco, né? Não sabiam se tinha ou não manifestação neurológica. Apenas 21 dos 125 acidentes estavam assinalados como manifestações
manifestação neurológica, sim, com manifestação neurológica. Isso é bem grave, né, porque está se utilizando o soro errado no paciente errado, no acidente errado. Né? Isso é uma coisa que é inexplicável. O número de óbitos no Rio de Janeiro é até baixo comparado a esse tipo de situação, né? Mas esse é o panorama. Isso daí representa 83% dos acidentes foram avaliados como crotálicos sem se ter sintomatologia para acidente crotálico. E às vezes não precisa, como eu falei, o doutor Marcelo tinha me falado, uma parestesia é uma manifestação neurológica, né? É uma manifestação que poderia ser, tá? Mas a gente tem e tem essa dificuldade de identificar e as manifestações neurológicas são presentes nos acidentes crotálicos e não tem. Você vê que 91 dos 125, 83,2% não tem essas características, né? Essa característica importante que é um dos determinantes para se identificar um acidente crotálico. Ainda em relação às manifestações neurológicas, a gente tem os acidentes elapídicos, ou seja, por cobra coral. Esses também, eles têm um veneno neurotóxico. Então, esse vai ter que ter também. Né? Então, eu tive 25 acidentes, o número de acidentes é baixo. Indicado no Senam 25 acidentes por cobra coral, por coral verdadeira, na verdade, e 21 deles não se sabia se tinha ignorado ou em branco. Não sabia se tinha manifestação neurológica e um não tinha, e ainda assim foi classificado como aqui também no de cima do crotálico, eu acabei esquecendo, 91 acidentes não se pôde determinar se teve manifestação neurológica e 13 acidentes disseram que não teve manifestação neurológica e ainda assim foi utilizado soro e foi classificado como crotálico. E aqui 21 dos 25 não teve, não se foi possível determinar manifestação neurológica e um deles não colocado como não teve. Né? Então, isso pode ser só uma questão de notificação, sim, também, mas pode também representar erros graves de diagnóstico, erros importantes de diagnóstico. E a gente precisa ver. E esses são muito evidentes, né? São muito evidentes. Obviamente, esses acidentes, eles não, tanto o acidente crotálico quanto elapídico, ele não tem uma manifestação local muito exuberante, mas as manifestações neurológicas, elas aparecem e precisam ser consideradas para o diagnóstico desses acidentes quando chegam. Porque às vezes o paciente chega e fala, fui picado por cascavel. E aí a conduta médica segue a partir da declaração do paciente. Né? Ou fui picado por cobra coral. E da mesma forma seguem a orientação do paciente. Nem sempre ele tem... na maioria das vezes o paciente não tem uma precisão nessa identificação, até por conta da questão psicológica do acidente propriamente dito. Tá? Avaliação da utilização dos soros ainda, desafios e propostas, é o que a gente... Continuar os ciclos de capacitações, que são importantes. Todo ano eu falo, não, esse é o último ano que eu vou fazer o ciclo completo, mas aí chega no final do ano, a gente acaba tendo... Chega no ano seguinte, acaba, não, vamos fazer de novo, porque nunca é demais. Tem sempre alguém que não foi capacitado, a gente tem que continuar os ciclos de capacitações, e aí não só de médicos e enfermeiros, os de agentes também, tem sempre agentes, os municípios estão mudando, chegam agentes novos, vêm outros, querem ampliar para outros agentes, que a gente, infelizmente, por limitação física,
é por pouca, acaba sendo por uma quantidade de vagas mais reduzidas, então temos que continuar os ciclos de capacitação, sensibilizar as pessoas, principalmente médicos, aos treinamentos, que são importantes. Eu entendo que são profissionais muito ocupados, que atendem, têm que até fazer muitas coisas, mas é importante demais a participação, porque para acidente para animal peçonhento, um, um erro faz diferença entre vida e morte. Então, é muito importante que eles participem. A gente tem também que buscar estratégias que possam alcançar esses profissionais. A gente já está vendo possibilidades de levar profissionais às regiões para tentar trazer esses profissionais mais para próximo, e aos municípios, pelo menos aos municípios polos para isso. E a gente está pensando em como fazer isso de uma maneira mais eficiente, porque a gente precisa alcançar esses profissionais, alcançar esses treinamentos para dirimir cada vez mais essa questão. Tá? Intensificar o convencimento aos profissionais a respeito da acurácia das notificações. Gente, a notificação é muito importante. A notificação não é só mais uma burocracia. As notificações permitem a gente direcionar políticas públicas, políticas de distribuição de soro, permite que os soros cheguem para a gente. Tá? Porque se as notificações não vierem, não aparecerem para o Ministério, não aparece, não chega soro para a gente na quantidade que precisa chegar. Então, isso é muito importante, e que essas notificações sejam feitas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sejam preenchidas, a ficha de notificação preenchida com a maior precisão possível, com a maior quantidade de dados possível, porque é, é um, é um desafio muito grande, muito grande. A gente precisa muito dessas informações. Essas informações que a gente traz aqui não é para condenar ninguém, não é nada, é para a gente melhorar a qualidade do nosso atendimento, melhorar a qualidade do serviço que prestamos à população. Porque aqui somos funcionários públicos, somos servidores públicos. Essa é a nossa vocação, essa é a minha vocação, que é de servir ao público. E eu me sinto bastante honrado e orgulhoso por fazer esse trabalho, tá? E poder ajudar as pessoas. No mais, eu queria agradecer mais uma vez, colocar aí, eu tenho os telefones aí. O meu telefone celular é meu, é de propriedade, não é de institucional, ele fica ligado 24/7. Às vezes pode ser que demore um pouquinho, porque eu também durmo. De vez em quando a gente dorme, né? Então a gente precisa, inclusive, minha carga de trabalho é bem puxada, mas, como a de todos vocês, tenho certeza, mas eu estou à disposição de todos. Para mim, é uma honra poder servir, poder participar, e agradecer mais uma vez ao Pedro, ao Instituto Vital Brasil, Secretaria de Estado de Saúde, pela confiança no trabalho e a confiança de poder trazer isso aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar à disposição aí para o que vocês precisarem. Tá bom? Vou parar o compartilhamento aqui. Vamos voltar. Gente, é isso. Espero que as informações tenham sido boas e que vocês possam aproveitar. E mais uma vez, Pedro, só transforma em PDF, pode distribuir para a galera, tá? Tem Sim. coisas aí importantes. Muito obrigado, Wagner. Ótima apresentação. Eu queria Obrigado. propor, é porque a gente está previsto um tempinho ainda para perguntas e debate e tal, no final da apresentação da manhã. Ainda temos a apresentação da Silvia. Eu mesmo tenho uma pergunta para fazer, mas eu vou aguardar, porque aí depois da apresentação da Silvia, aí o pessoal faz os questionamentos, as perguntas e tira as dúvidas com vocês, pode ser? Então, a próxima apresentação da nossa colega doutora Silvia Carvalho, que é a superintendente de emergência de saúde pública da SES. Por favor, Silvia. Vou compartilhar minha tela aqui.
Vocês conseguem ver já a minha tela? Porque aí agora eu já parei de... Não Estou vendo, consigo Silvia. ver só se está passando para mim, Pedro. Passou? Ele está no Windows Explorer ainda, não está aberta a apresentação, não. Ué, então peraí, deixa eu parar aqui e voltar lá. Agora acho que foi. Está passando? Agora está vendo, agora sim. Tá, então deixa eu voltar lá. Só ver se vai passar agora. Se estiver passando, aí eu já começo. Passou? Passou, está no PowerPoint, mas dá Mas para não está ver. entrando no modo apresentação, não? Eu estou colocando aqui Não, como apresentação. não, sem problema, acho que dá para visualizar bem mesmo. Por que que ele não está indo? Não tem problema não, tá dando para visualizar, mesmo que não seja modo apresentação. É, Os slides estão bem amplos ali, eu acho que não vai ter dificuldade, não. Voltou? vou diminuir aqui, que eu acho que aí fica maior um pouco, então. Vou passar assim mesmo, até para a gente não perder muito tempo. Bom, Sim. também Ainda queria agradecer. voltou, desculpa, Silvia, Oi. voltou no Windows Explorer. Ué, Até, gente. você vai ter que abrir de novo. E para mim está dando aqui a minha tela compartilhada. Olha que loucura. Mas acontece. Vamos de novo lá. Foi agora? Agora sim, está ótimo. Tá. Então, assim, também queria agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar falando no seminário. Acho que nada é por acaso, né? Assim, semana passada teve o problema da luz, mas aí com isso a gente conseguiu ter a apresentação do Wagner também. E eu acho que faz todo sentido, né, eu fazer essa apresentação junto com o Wagner, que é da área da coordenação de vigilância ambiental, porque a gente trabalha de forma integrada, e principalmente com relação aos acidentes com animais peçonhentos. Eu aproveitei para falar um pouquinho também na apresentação do CIEVES, né? Não sei se todos conhecem o CIEVES e como que é o processo de trabalho. Então, eu aproveitei essa oportunidade também para mostrar um pouco do que a gente realiza. Então, o CIEVES ele é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Ele faz parte hoje, né, é uma superintendência de emergências em saúde pública e também uma superintendência de informações estratégicas em saúde. Então, o CIEVES, hoje, ele comporta na estrutura organizacional da SES duas superintendências. E a gente trabalha na lógica da detecção, né, de eventos com potencial para se tornar uma emergência em saúde pública e no monitoramento quando esses eventos ocorrem, identificando cenários de risco, analisando, né, os dados, sempre com foco muito nas emergências em saúde pública. A gente também atua dentro de uma proposta de resposta rápida. Então, a equipe do CIEVES ela está dividida, né, nessa lógica de ter uma equipe que trabalha o monitoramento e a detecção de eventos, mas também tem uma equipe de resposta rápida que fica de sobreaviso para atender de forma mais oportuna quando somos notificados de uma emergência em saúde pública. E aí, vou falar um pouquinho mais à frente, mas de qualquer natureza,
A gente aqui está falando de emergências de natureza epidemiológica, mas existem outros tipos de emergência que a gente também atua. E trabalhamos também com a questão da comunicação, né? Comunicação de risco, para que essa comunicação ela seja uma comunicação que chegue, né, até a população de forma clara, de forma objetiva, que não cause pânico, mas que esclareça o que está acontecendo. Então, o CIEVS, ele compõe o Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria de Estado. Além do CIEVS, o Centro de Inteligência, ele é composto também pela regulação estadual e pelo setor de sistemas de informação de vigilância, né, que é o SIM, o SINAM e o SINASC. E nessa lógica de trabalhar com as emergências em saúde pública, o CIEVS, ele também, além dos eventos epidemiológicos, nós também trabalhamos com as questões dos desastres, sejam eles em relação ao clima, né, aos climáticos, ou tecnológicos. Então, a equipe do VIS de Desastres, ela fica dentro do CIEVS, ela também faz parte da equipe do CIEVS. Tem uma linha também de atuação que é na desassistência. Hoje, o nosso trabalho ele tem um foco menor nesse sentido, até porque, não porque a gente meio que não priorize, mas porque é muito mais comum termos eventos relacionados a epidemias e a desastres. Mas caso haja, a equipe também, como já aconteceu no passado, a equipe entra em ação, né? Então, para poder posicionar o CIEVS, ele, do estado do Rio de Janeiro, ele está organizado, mas ele faz parte de uma rede muito maior, que é uma rede nacional de vigilância às emergências em saúde pública. Então, ele vem a partir do Regulamento Sanitário Internacional, né, de 2005, que foi a última versão. A gente está para ter a nova versão agora, já está praticamente pronta e ser publicada. Na construção de CIEVs estaduais, CIEVs nas capitais e, por último, foram implantados CIEVs em municípios estratégicos. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos CIEVs nos municípios de Angra dos Reis, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Embora, assim, o CIEVS estadual ele trabalhe numa lógica de tentar elaborar ferramentas para que auxiliar o processo de trabalho de todos os outros CIEVs, não existe uma hierarquia dentro da rede CIEVs. Então, todos devem se organizar para atender as emergências de saúde pública 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. E essa organização, nos municípios, fica muito a cargo das secretarias municipais. Então, o que o CIEVS estadual faz, muitas vezes, é desenvolver ferramentas para utilização no nosso processo de trabalho e compartilhar essas ferramentas com os CIEVS estaduais. E auxiliando também na resposta quando a capacidade do município ela se esgota. Tá? Porque a primeira resposta às emergências, ela sempre vai ser do município. E o CIEVS estadual ele vai estar dando suporte nessa resposta. Além da rede CIEVS, a gente também é importante lembrar que em todas as respostas às emergências em saúde pública, nós também contamos com a rede da RENAV, que é a rede de vigilância epidemiológica hospitalar, que nós temos aqui no estado também. Então, ela é composta por núcleos hospitalares de epidemiologia em diferentes unidades de saúde. No total, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 77 unidades. Aí, pelo mapa, dá para a gente ver que são municípios de diferentes regiões e a natureza do hospital ela também é diversa. Nós temos hospitais federais, estaduais, a maior parte são hospitais municipais
e com características distintas. Grande parte dos hospitais são hospitais gerais, inclusive com emergência, mas também temos hospitais de especialidades, né, como cardiologia, infectologia, ortopedia, pediatria, né, maternidade. Isso tudo para que a gente possa detectar de forma mais oportuna e atuar nessas emergências. Além disso, uma coisa que eu sempre coloco, e assim, embora não faça parte dessa rede de resposta às emergências, os núcleos descentralizados de vigilância em saúde, né, que em cada região nós temos um núcleo, eles têm sido um braço para o CIEVES importante na resposta, porque eventos que acontecem, por exemplo, em regiões mais distantes, como Norte e Noroeste, muitas vezes não é possível estarmos... eu não estou conseguindo ver vocês, mas eu acho que está tudo bem na apresentação, né? Tá indo, Silvia. Tá ok, então. Então, ele se constitui um braço importante, porque às vezes a gente tem uma demora no sentido de chegar até o local, pela dificuldade de acesso, né, porque isso pode acontecer, principalmente nos desastres, mas também pelo tempo de deslocamento. Daqui até a região noroeste, a gente, no mínimo, aí vai demorar entre 6 a 8 horas, né, 6, 7, 8 horas de viagem. Então, o núcleo descentralizado, ele traz para a gente uma possibilidade de um olhar da SES naquele território e uma articulação mais rápida, até para saber qual é a logística que nós vamos ter que empregar naquela resposta. Então, já falei um pouco sobre a estrutura, né, do CIEVES, falei logo no início da minha apresentação, que está composta por essas duas superintendências, que é a de informações estratégicas e de emergência em saúde pública, trabalhando de forma integrada, mas cada uma com processos distintos, né, de trabalho. Então, a informação estratégica trabalha mais com a questão da análise dos dados, da divulgação desses dados através da elaboração de painéis, da previsão, né, de cenários de risco, e a de emergências trabalha muito na lógica do evento, da detecção, da verificação, da investigação e dessa resposta rápida, né, e oportuna. Então, essa aqui é a foto do nosso CIEVES, né, com a equipe aí trabalhando. Aqui as equipes elas trabalham de forma integrada, né, são técnicos das duas áreas trabalhando em conjunto aí nos computadores. E aí temos algumas ferramentas para o monitoramento. Então, uma ferramenta que a gente tem utilizado muito e foi compartilhada, inclusive, com os CIEVES municipais, é uma pena que eu tinha colocado efeito na apresentação e assim aqui ela não vai aparecer, né? Mas é o Sistema Integrado de Vigilância em Saúde, que foi um sistema criado para registro dos eventos notificados ao CIEVES. Isso facilita para a gente na gestão da informação, na organização desses dados e também na emissão de relatórios ou, inclusive, na elaboração de painéis específicos. Então, todos os eventos hoje que chegam para o CIEVES, eles são incluídos nesse sistema. Então, seja um evento que foi notificado pelo WhatsApp do plantão ou pelo e-mail do Notifica, do CIEVES, isso é registrado. E, da mesma forma, os municípios, eles também, os CIEVES municipais, com exceção da capital, eles também fazem esse registro
no CIVES. Então, por exemplo, se o CIEVES de Caxias ou de Campos atender um caso de acidente por animal peçonhento, ele vai fazer o registro, a gente vai identificar esse registro aqui e vai poder estar vendo se houve a resposta, se há uma necessidade de atuação, informar essa notificação para a área técnica. Então, o CIVES ele se constitui hoje numa ferramenta importante para a gente, de notificação e de gestão dessa informação. Além disso, ele permite que todos os acionamentos da nossa unidade de resposta rápida sejam também registrados e sejam atrelados a uma notificação de evento. Então, por exemplo, se eu tenho uma notificação de acidente por animal peçonhento em Campos, e eu tive que deslocar a minha equipe por algum motivo, seja para levar soro ou para ajudar na resposta lá de alguma forma, esse acionamento ele vai ficar linkado àquela notificação de um acidente por animal peçonhento. Então, isso facilita para a gente na hora de identificar os registros, elaborar um relatório e de organizar toda essa informação. Nós temos algumas outras ferramentas que, assim, eu não vou me detalhar muito, mas a gente utiliza muito o GoData também, quando são casos de monitoramento de eventos, né, epidemiológicos ou de desastres. O GoData é uma ferramenta da Organização Mundial de Saúde, né? Foi através da OPAS que a gente trouxe o GoData para o Estado, e ele permite coletar dados, rastrear contatos, visualizar a cadeia de transmissão. Ele foi concebido, primeiro, numa proposta de resposta ao sarampo, mas depois, até pelo uso, né, que a gente, e potencialidade que nós vimos nele, nós passamos a utilizar ele para outras situações, como o surto de histoplasmose, e no próprios desastres mesmo. Porque uma vantagem que ele tem sobre o nosso sistema, que a gente ainda não conseguiu fazer, é que ele funciona offline. E o nosso sistema, o CIVES, ele só funciona online. Então, quando a gente vai para campo, por exemplo, alguma investigação, a gente utiliza o GoData, porque eu posso estar sem internet e depois, quando eu entrar numa área com internet, eu subo esses dados para a nuvem, né? Então, aqui não vou me atentar muito, mas hoje ele é uma ferramenta importante para a gente, para monitoramento de casos. E aí nós temos o painel, o Wagner já falou um pouco do painel de animais peçonhentos. Aqui eu trago, né, nós temos painéis tanto relacionados às emergências em saúde pública, quanto painéis relacionados à vigilância em saúde. E aí, dentro dos painéis de emergência em saúde pública, eu destaco aí o painel de detecção de rumores, que é um painel que a gente atualiza diariamente, é um painel que é possível ver o que está acontecendo, né, seja aqui no estado do Rio, seja no Brasil ou no mundo de forma geral. Existe todo um processo automático, né, de baixar e fazer esse rastreamento nas mídias sociais e em jornais, em grandes mídias, e depois a equipe faz um processo de verificação e de avaliação desses rumores. Então, nem tudo que é identificado, né, pelo sistema, a gente utiliza uma plataforma da OPAS também, que é o EIOS, para fazer essa identificação, mas, além disso, a gente utiliza o Google Alerta. Mas nem tudo que é identificado, ele é verificado. Por quê? Somente são verificados aqueles rumores
que nós classificamos como relevantes, ou seja, que existe potencial para ser uma emergência em saúde pública. Então, existe toda uma classificação para ele ser relevante ou não, e aí, sendo relevante, a equipe vai buscar a fonte oficial daquele rumor para ver se ele é verídico ou não. Então, todas essas informações estão no painel de detecção de rumores. É possível selecionar e filtrar, né, por ano, por semana epidemiológica ou por assunto. E a equipe faz essa verificação diariamente. Então, esse painel ele é atualizado, né, durante o dia. Normalmente, ele é finalizado a atualização dele entre 2 horas da tarde, e aí ele é enviado para as vigilâncias municipais, de forma automática. Um outro painel também que nós trabalhamos nele, ele é linkado com o painel de rumores, é o painel de saúde do viajante. Então, a pessoa que vai fazer uma viagem, seja para algum local daqui do estado, do Brasil ou de algum país, ela pode entrar no painel, selecionar aquele local e ver quais foram os rumores que foram identificados naquele local, e todos os rumores que vão para o painel do viajante, eles já foram verificados e são de fonte oficial, né? Então, a gente tem a veracidade dele. E também informações relacionadas à imunização, né? Os links oficiais, caso precise de uma orientação. Nós temos um painel de alertas epidemiológicos que também é possível consultar os alertas que foram emitidos, seja pelo CIEVES ou pela alguma área técnica da vigilância epidemiológica. E aí, entrando no link, pode selecionar pelo título, né, ou pelo assunto, e entrando no link, já entra no próprio alerta. Serve como um repositório, né, e também como uma fonte de pesquisa aí, para quem desejar. E aí nós temos o plantão do CIEVES, né? O nosso plantão ele funciona 24 horas através desse telefone, né? O 98596-6553. Nós temos o e-mail também do Notifica. A gente tem um e-mail institucional, mas a gente acaba divulgando muito o e-mail do Gmail, porque um está linkado no outro, então, que é o notifica.ces.rj@gmail.com. E esses são os canais onde a gente recebe as notificações e, tendo uma necessidade, uma resposta imediata, a gente dá essa resposta. E aí, é claro, né, o Wagner falou o telefone dele pessoal, acaba que muitas vezes, para darmos uma resposta ao evento, a gente entra em contato com as áreas específicas, né, relacionadas àquele evento, porque, embora a gente tenha os POPs, né, prontos, algumas situações elas extrapolam daquilo que já foi pensado. Então, a gente entra em contato com a área técnica responsável para verificar o procedimento mais adequado e para dar a resposta correta. A equipe é uma equipe que fica de plantão 24 horas. Durante a semana, esse plantão ele é presencial aqui na Secretaria de Saúde. Os finais de semana é um plantão remoto, né? Então, eles não ficam presencialmente aqui, mas ficam com o telefone e com acesso ao e-mail. E aí, falando um pouco do plantão, quando a gente monitora todos os registros que foram feitos no ano de 2025, então, só relacionado ao nosso CIVES, né, que entraram no nosso CIVES, nós tivemos aí quase 300, né, notificações registradas, e aí das mais diversas temáticas, né? Seja acidente de trabalho, meningite, coqueluche,
e também de acidentes com animais peçonhentos. Quando a gente que filtrou tudo junto aqui, mas aí quando a gente filtra só os registros com acidentes de animais peçonhentos, deixa eu tentar tirar aqui, baixar essa tela. Nós tivemos só pelo plantão a entrada de 12 registros, né, de acidentes. E aí, lembrando que assim, esses registros foram aqueles que entraram fora do horário da rotina, porque quando é de segunda a sexta, dentro do horário da rotina, muitas vezes o atendimento para esses casos, eles chegam eles vão ser, a resposta vai ser dada pela área técnica, pela equipe da vigilância, muitas vezes ambiental. Então, só vem para a gente quando ou à noite ou nos finais de semana, ou feriados, né? E aí, um exemplo, né, do que o CIBS permite a gente fazer, eu só filtrei aí. Então, no total, nós tivemos, em 2025, 31 acionamentos. Esses acionamentos da unidade de resposta rápida não foram só relacionados ao acidente com peçonhentos, mas sim com todos os eventos, né? Nós tivemos que ter, né, saída da nossa equipe 31 vezes, né? Isso contando da semana retrasada, quando eu fiz essa apresentação. E aí, além das questões da emergência, a gente também trabalha nas ações de contingência. Então, na contingência de desastre, através da equipe do Vigidesastre, e também através da equipe de arboviroses. Uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, por isso que eu voltei aqui, em relação ao nosso processo de trabalho para o atendimento a essas emergências, e aí falando muito relacionado aos eventos de acidentes com animais peçonhentos, então, a equipe do CIEVES e da Vigilância Ambiental, ela trabalha integrada com relação aos polos de soroterapia. E quando a gente tem um acionamento de algum polo ou de algum município, a gente verifica dentro do estoque de cada polo, que é enviado semanalmente para a gente pela equipe da Vigilância Ambiental, aí pelo Wagner, aonde que tem, qual é o polo que tem aquele imunobiológico disponível para que essa resposta seja mais rápida possível. Sempre que a gente atua fazendo com que esse soro seja levado pela nossa equipe de resposta rápida? Não. A ideia é que o tempo seja o menor possível. Então, aí a gente faz essa medida, né? O que é mais rápido? Itaperuna, de repente, ou São Fidélis, de repente, pegar o soro em Itaperuna, ou eu deslocar uma equipe daqui para ir lá em Itaperuna pegar o soro, ou levar o soro daqui para São Fidélis. É um pouco esse o raciocínio. Então, a gente trabalha muito com essa planilha que é enviada semanalmente, com a disponibilização dos soros. E a gente mantém um estoque estratégico aqui no INE, por ser um local mais central, que funciona 24 horas e que fica mais de fácil acesso para a equipe de resposta rápida passar e pegar, né? Está na Brasil, ali na Fiocruz, então eu passo, pego o soro e eu levo para onde tem que levar. Já aconteceu da gente fazer as duas coisas. Era um caso de acidente em Volta Redonda, precisava ter agilidade para a chegada do soro lá, então a gente pediu ao município, ó, desce e a gente está subindo. E a equipe encontrou com a equipe municipal no meio do caminho para tentar fazer com que esse tempo de chegada para o paciente na unidade fosse o menor possível.
quais são alguns entraves que a gente enfrenta nessa situação. Como o nosso plantão, né, esse nosso trabalho funciona muito ou à noite ou nos finais de semana e feriados, nem sempre o contato com os polos ele é tão rápido. E a gente tem todo um trabalho aí, né, tanto a nossa equipe aqui quanto a equipe da ambiental, de fazer contato com os polos, de atualizar esses telefones, mas isso nem sempre é uma coisa tão rápida. E aí, esse é o nosso trabalho assim, diário, né? De tentar atualizar e tentar ver qual é o telefone que a gente pode acionar que seja de forma mais oportuna essa resposta. Então, aí voltando a falar das contingências, né? A gente trabalha tanto com a contingência de desastre, com a contingência de arbovirose, e isso também fica disponível no nosso painel do Monitora. Todos os alertas, todos os desastres, sejam eles relacionados ao clima ou tecnológicos que já aconteceram no Estado, os tipos de danos, a avaliação dos planos de contingência que a equipe do CIEVES faz, está tudo disponível no nosso painel para consulta. E para a emissão dos alertas, no caso dos desastres, a gente utiliza órgãos oficiais, como o IMET e o CEMADEM. No painel de arboviroses, a gente também tem todo essas informações disponíveis, municípios que já entregaram o plano, qual foi de contingência, qual foi a avaliação, quem ainda não entregou, se entregou, se o plano estava respondendo corretamente aos itens, né? A gente tem um mínimo de itens que tem que ser observado, tanto no plano de desastre quanto no plano de arboviroses, e tudo isso fica disponível na nossa página. E nós também temos o aplicativo, o app da dengue, que foi elaborado na epidemia do ano passado, está disponível, é um checklist que ajuda o profissional na ponta a fazer a classificação de risco e a identificar qual é a conduta a ser adotada para aquele paciente. Aqui um pouco só falando da Supieves, né, que trabalha muito na lógica da automação dos processos, fazendo os painéis para melhor visualização de forma automatizada, a modelagem, né, a gente tem trabalhado muito com modelos estatísticos e fazendo a predição de cenários. Para isso, utiliza-se diferentes bases de dados, a gente tem trabalhado na criação de um data lake com diferentes bases, tanto da área da assistência quanto da área da vigilância e a área laboratorial. Então, um pouco só dos painéis que hoje também estão disponíveis no Monitor RJ. Esse é um painel de solicitação de leito por faixa etária, que está disponível também no nosso painel. Indicadores precoces da Covid, que a gente consegue acompanhar o cenário, e que pode também fazer filtros específicos, dependendo do qual é o interesse do usuário, né? De avaliar, eu quero ver os vírus que estão circulando, mas só na faixa etária específica, acima de 60 anos, ou só na semana epidemiológica específica. Então, é possível fazer esses filtros e essa identificação. E aqui um pouco do que tem sido trabalhado, né? Diferentes fontes. Então, a equipe trabalha na organização desses dados, na elaboração de scripts para automatizar o processo. Existe um repositório online desses scripts também, e alimentando e atualizando os nossos painéis de forma automática. E aí agradecer, né, mais uma vez essa oportunidade. Desculpa se eu fugi um pouquinho do tema só da questão do acidente com animal peçonhento, mas
eu vi também uma oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho para quem não conhece, e nos colocar aí disponíveis tanto para perguntas, mas também para o trabalho de forma geral. Muito obrigada. Ótimo, Silvio, muito bom. Porque eu tenho, como eu falei antes, a gente vai ter um período agora para debate, para as perguntas. Eu também tenho uma ou duas perguntas, mas vou deixar as minhas para o final. Eu vou abrir aqui, então, para as perguntas, né? Quem quiser, então, fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, eu peço que clique aqui no ícone do levantar mão, para a gente saber quem quer falar, e aí a gente abre o áudio para vocês e dando sequência. São 11h27, ó, tá perfeito, dentro do cronograma exato. A gente tem a meia horinha para o almoço, dá para a gente perguntar bastante. E aí. Gente, eu estou por aqui, tá? Eu só estou resolvendo Tá bom. uma coisinha aqui. Qualquer Perfeito. coisa vocês me perguntam. Perfeito. Então tá aberto aí. Quem quer perguntar alguma coisa, se tem alguém com alguma dúvida. Esse momento agora é para isso. Perguntas, debate. Ninguém tem dúvida, que maravilha. Bom dia. Alguém me ouve? Quem? É Keila? Isso, Keila, do município de Itaguaí, tudo bem? Tudo bem. A minha pergunta... Posso falar? Pode falar. Você não levantou a mão, não, mas tudo bem. Você falou primeiro. Desculpa, Depois eu vou é o esperar então a Amauri, minha depois vez. é a Tamar. Não, sem problema. Vai, Keila. Depois é o Amauri e em seguida é a Tamar. Desculpa, tá, gente? A minha pergunta é sobre... no caso, nós somos no município de Itaguaí, né? A gente é meio perto da Costa Verde. Nós tivemos um provável acidente de animal peçonhento há cerca de um mês e meio, com um adolescente que veio a óbito, ainda está esperando a necropsia do corpo para ter confirmação. Nesse caso, qual seria o polo mais próximo que poderia nos atender caso, né, a gente conseguisse atender essa pessoa, né, esse paciente, e para poder termos o soro depois da classificação? Bom, o polo mais próximo que você tem é Santa Cruz, que fica a 20 minutos do hospital aí de Itaguaí. E foi onde foi buscado o soro para atendimento desse paciente. Esse foi um caso até que a gente acompanhou junto também na área, com a área, né, Wagner? Infelizmente, ele acabou evoluindo e foi a óbito. A gente acompanhou, inclusive, fazendo contato para verificar se tinha realmente o imunobiológico lá em Santa Cruz, que é no Pedro II, né? Mas o desfecho foi ruim, né? Então, o imunobiológico foi entregue em tempo, mas infelizmente o desfecho foi ruim, mas o hospital fica muito próximo. Parece que houve uma demora na chegada do paciente ao hospital. E aí, por conta disso, o tempo, por menor que seja, se for confirmado realmente que foi um acidente por cobra coral verdadeira, o tempo de espera que demorou a levar o paciente ao hospital pode ter sido determinante. Tá? Mas o paciente recebeu o soro em tempo, dentro do tempo, e a gente está aguardando a conclusão. Esse óbito ainda está sob investigação, tá bom? Para se ter todos os elementos, por nada. Obrigada. Foi mesmo para confirmar, tá? Tá bom, meu amor. Só para falar, é o Hospital Pedro II, tá? De Santa Cruz. E aí, só aproveitando, Pedro, esse é um exemplo, assim, acho que a pergunta da Keila até é legal, porque vamos supor que é o local mais próximo, mas o estoque que ele tinha ali já foi utilizado. É um final de semana de carnaval que
Então, é um pouco isso que a gente faz. Não tem no mais próximo, aonde que vai ter mais próximo para que a gente possa atender de forma mais rápida. Não vai ter lá no Pedro II, vai ter numa outra unidade aqui do município do Rio, ou o próprio IME, que é o nosso estoque estratégico. Então, é um pouco com essa visão que a gente olha para todos os polos, né? Por isso que a gente tem essa planilha que olha o estoque de todos os polos. Porque também vai depender do tipo de acidente. Às vezes ele tem para uma espécie, não tem para outra, e aí a gente com esse olhar, e por isso que a ambiental faz essa atualização assim, sistemática do estoque de cada polo, para a gente poder atender de forma mais rápida. Então, lembrando só um detalhe, essa atualização do estoque está diretamente relacionada com a informação que o polo passa para a gente. Então, se o polo não informar, a gente vai ter essa informação desatualizada, e pode acontecer, tá? É raro, mas acontece muito, como diria no meme. Então, a gente tem que estar atento a isso. É um processo de sensibilização também dos polos. Falar, galera, tem que informar semanalmente. Tem que informar semanalmente. Aí, de repente, o cara liga e fala, tô sem soro. Aí tu fala, pô, acabou tudo ontem. Acabou tudo ontem, vocês usaram tudo. Não, porque não, tem que informar. Porque conforme a gente vai repondo, conforme ele vai acabando, o soro vai acabando, na medida de que se a gente tiver disponibilidade, imediatamente é reposto. Imediatamente. Mas precisa dessa informação diariamente. E é isso que a gente verifica muito. Assim, às vezes, a planilha chegou na sexta-feira à noite, e está lá constando, tem 20 ampolas. A gente liga, não tenho não, estou zerado. Ué, mas a informação é que tinha ampola. Aí, é que usei, ainda não mandei a informação, aí ainda não... Então, assim, se essa atualização não acontece para a área técnica, que aí é a coordenação de vigilância ambiental, para a gente dar a resposta adequada, fica difícil. Vai acontecer? Vai acontecer, mas aí vai demorar mais, porque a gente vai ter que ficar ligando para cada polo para tentar saber aonde é que tem aquele soro disponível, na quantidade disponível, e mais rápido possível, né, para chegar. Beleza, perfeito. Depois eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar... Eu estou guardando a sequência aqui. O próximo aqui é o Amauri. Amauri? Com a mão levantada aí, Amauri. Estão ouvindo agora? Perfeito. Tá. Deixa eu ver aqui a câmera, porque eu não estava aparecendo aqui. Eu estou com 2 entradas, porque o Teams cancelou. Se eu tentar tirar uma, ele tira as 2. Tá, eu não participo. Dentro do que o Dr. Wagner falou, eu fico muito preocupado com a parte de uso do soro, né? Porque eu sei que não é uma coisa barata e nem uma coisa fácil de aquisição. Então, a primeira coisa que nós observamos no nosso hospital, no nosso atendimento lá no Centro de Intoxicações, é um desconhecimento aqui na região que eu falo, estado do Rio de Janeiro, sobre a fisiopatologia dos venenos e a capacidade de correlacionar isso com a clínica, né? Um acidente que apresenta dermatonecrose, ele apresenta características, né? Um acidente que apresenta fração proteolítica, ele vai apresentar uma outra gama de coisas. Então, não tem, assim, como a gente confundir muito isso. E existe muitas confusões e usos errados de soro que a gente vê no Antônio Pedro. Muitas vezes nós chegamos lá e pudemos parar soros que estavam indevidamente prescritos, né? E em doses altas. Veja bem que somos um hospital universitário, né? Então, essa parte eu acho fundamental que se possa fazer alguma coisa com relação a essa falta de articulação entre raciocínio clínico e fisiopatológico
dos médicos presentes, né? Um dos erros que a gente vê é o que a gente chama uma generalização, que a gente fala que é acidente estamínico. É o acidente por abelha, marimbondo, mas também a fisiopatologia disso é uma coisa com metaloprotease, com chamamento de células inflamatórias, né? Que acontece também com aranhas e com a maioria delas. E aí é importante dizer que todas as aranhas, acho que à exceção de uma, né, elas são venenosas, só que elas não têm as síndromes que complicam e que alertam para o interesse da saúde pública, né? Mas uma aranha de jardim, ou uma pula-pula, ou uma nesticodes, uma aranha dessa, ela vai dar uma clínica, só não vai ser usado soro. Entre essas várias ferimentos por aranhas ou por outros peçonhentos, tem uma coisa que chama atenção. Essa necrose infectar e não ser tratada. E não ser tratada como uma infecção, mas como uma picada. E aí fica muito difícil diferenciar disso, saber se é um corpo estranho, saber se é uma picada. Mesmo assim, a gente vê a indicação de soro. E isso aí está se fazendo uma indicação plenamente errada. Está fazendo uma indicação numa suspeita muito frouxa para já uma complicação secundária. Isso pode ser incluído, inclusive, em possíveis acidentes loxoscélicos, onde você já passou o lapso de tempo para fazer a aplicação de soro. Outra coisa, dentro do acidente loxoscélico especificamente, é que a dermatonecrose não tem dado, pelo menos em literatura até onde eu li, que indique que existe uma alteração da progressão dela com o soro, salvo quando se sabe na hora e se injetou em algumas vezes o soro perilesional. Além disso, nós temos então o quadro, que é o quadro grave, o quadro requer o soro, e se estabelece em 72 e 96 horas, que é o loxoscelismo sistêmico. Esse sim estaria indicado. Com relação a outro item, é essa questão dos outros peçonhentos, né? Lacraias, marimbondos. Por incrível que pareça, nós no Centro de Intoxicações já encontramos esses ferimentos com indicações de uso de soro. E qual soro se usaria? Nenhum, né? Não tem. Lacraia, vai dar a coceira, a queimação, vai dar o quadro dele lá, mas não requer soro. São acidentes de melhor agressividade, né? Então, existe esse erro não só da parte da equipe de saúde, de atendimento, mas também vamos dizer assim, uma visão do leigo em cima disso, tá? E é que são as exigências, essas exigências que o usuário faz, né? O usuário que faz reclamação, ouvidorias, essas coisas todas. Depois não existe, eu não consigo pegar um caso de atendimento telefônico ou de atendimento presencial no Antônio Pedro em que existe uma concordância com algum estadiamento. Isso aí eu posso estar falando aqui, vocês acharem que é uma coisa assim, não, mas estadiamento sim. No Sul, quando nós já tivemos a oportunidade de atender o Paraná pelo telefone, Rio Grande do Sul pelo os médicos, eles ligam e eles dão o estadiamento e conversam com a gente na concordância disso. Existe uma diferença absurda na qualidade de atendimento entre a nossa região e a outra. E, por fim, muita pouca procura existe, se existe todos esses casos que foram assinalados aí, de acidente por arma peçonhenta, eles não estão chegando para a gente. Eles não chegam pelo telefone, ou seja, alguém está tratando, achando que está tratando certo e possivelmente perdendo
oportunidade de otimizar o tratamento e economizar recursos, né? Como sugestão para soluções é a gente fazer um canal direto de teleconsulta para poder fazer para poder fazer melhor esse diagnóstico tanto do agente quanto pelo quadro clínico. São as duas formas que a gente faz. Sei que o IVB ele tem a disponibilidade dos biólogos dele, né? E que eles identificam os animais. Mas a identificação, quando não tem um animal, ou então quando não sobrou nada do animal, pelo quadro clínico, é uma coisa importante, né? A divulgação para a população também de um mesmo canal desse, isso para mim também seria importante. Por quê? Porque uma das funções do Centro de Intoxicações do mundo inteiro é exatamente essa: evitar que o usuário chegue de maneira supérflua, de maneira sem uma indicação precisa ao serviço de saúde. Então, isso aqui, olha, isso é uma lacraia. Lava bem o local e observa se tem infecção. Não precisa ir ao médico, ou toma o seu analgésico em casa, ou se você for ao médico, ele vai apenas te dar um sintomático. Não existe soro anti-lacraia. Isso aí foi uma aranha de jardim, uma díope. Ela não tem soro para ela. Ela não é um animal que vá causar um dano a você, além dessa coceira, mas observa se não vai ter uma ferida na pele nos próximos dias, né? Então, esse tipo de abordagem, eu creio que, além de aumentar a estatística, aumentar o número de casos que a gente teria, também economizaria o recurso, né? E essas comunicações pela equipe de saúde tem que ser obrigatória. Aliás, eu diria mais, pela equipe de saúde não. Os médicos têm que tomar essa iniciativa e têm que encabeçar esse processo. Dá trabalho, tá, mas todo mundo gosta de ter a informação depois lá. Tá bem? É o que eu queria comentar em cima do que o Dr. Wagner falou. Obrigado. Doutora Mauri, eu gostaria só de confirmar. O senhor é do Centro de Toxicologia da doutora Pedro, né? Eu só poderia confirmar para mim os telefones de atendimento? Porque eu tenho telefone, a gente costuma passar. A gente tem muito retorno de que o centro não atende. E eu gostaria de pedir só a confirmação do telefone, porque o 0800 722 6001 funciona? Não, esse telefone está desativado há vários anos já. Tem que ser atualizado. É que nós temos um problema, que inclusive foi colocado no início do simpósio, de desativação dos nossos telefones. Isso acontece periodicamente. Essa última vez, 10 meses ficamos sem telefone. Mas ele já está de volta 0800 e já voltamos a atender. Tá bem? Ele retornou na sexta-feira, dia 28, às 14 horas. Tá bem? Já está o 0800 funcionando. Tem um problema com o 0800. O mesmo 0800. Qual é o 0800? Tem um problema no 0800 que é o seguinte: como é um sistema de computador nacional, se ele bate no Rio de Janeiro, ele não encaminha. No Rio de Janeiro, ele não está encaminhando para Minas Gerais nem para São Paulo. Mas agora o nosso telefone já está de volta. Ainda bem, que bom. É o mesmo número? É o mesmo 0800 ou é o... A Ana Cláudia colocou no chat, pessoal, o 0800. Ah, tá. Já vi aqui. Também comentando em cima da fala do Amaury, eu acho que assim, a gente tem conversado muito sobre isso, né, sobre essa questão da própria prescrição. O nosso plantão, ele é um plantão de profissionais, ele é multiprofissional. Então, assim, eu tenho médicos, eu tenho enfermeiros no plantão. Na verdade, eu não tenho médicos, eu tenho enfermeiros, tenho dentistas que fazem o plantão. E muitas vezes chega para a gente uma prescrição que às vezes a gente fica um pouco duvidoso da prescrição que foi feita.
mas a equipe também não tem como não acatar uma prescrição já feita e dizer que não vai dar a resposta adequada. Então, nesses casos aí, a gente aciona muitas vezes, né, ou a equipe da ambiental. Às vezes a dúvida, né, chega mesmo se há necessidade ou não da realização do soro, e aí a gente já acionou algumas vezes a equipe do IVB até para isso, aciona o Wagner final de semana, aciona no telefone pessoal, às vezes, a equipe do Ciatox, e a gente também tem um suporte de infectologia lá do Instituto São Sebastião. Então, assim, quando há uma situação de prescrição médica que há uma divergência da prescrição com o relato do caso enviado, aí muitas vezes a gente pede esse auxílio ao infectologista para que ele entre em contato com o médico que fez a prescrição, até para tentar ver e fazer a prescrição de forma mais correta. Já aconteceu, inclusive, da farmácia de um polo ligar para a gente, a farmacêutica, e falar assim, olha, eu não posso liberar essa prescrição, mas também como é que eu vou falar que eu não vou liberar? Eu preciso da ajuda de vocês para poder estar questionando essa prescrição. E aí a gente fez esse acionamento, né, com um profissional médico, e aí ele fez contato com o médico que estava na assistência para rever a prescrição que havia sido feita. Mas isso, de fato, é um problema que a gente enfrenta assim, nos plantões de forma rotineira. O que a gente tem criado como estratégia, inclusive junto ao Ciatox, até pela questão do metanol, que foi isso que deflagrou, é um contato mais direto, um telefone direto com eles. E aí, Wagner, essa reunião a gente fez na sexta-feira. Eu vou te passar também esse contato que é um canal da SES com o Ciatox, de forma mais direta, para que a gente tenha essa agilidade na comunicação. Então, hoje e aí a gente começa a crescer um pouco mais a nossa capacidade, né, de resposta. Então, a gente tem esse contato do São Sebastião, tem o Ciatox, que pode dar o retorno para a gente também, quando há o questionamento da ponta, e tem o próprio IVB, aí, que a gente, em alguns momentos, também já acionou. Perfeito. Doutor Amaury, então, é um dos médicos do CCI, que bom que o 0800 voltou, né? Nós temos aqui a Ana Cláudia também, a doutora Ana Cláudia também é do CCI, e bom que a gente está podendo integrar tudo, né? Bom, assim, vou dando sequência aqui, já são 10, já é 10 para o meio-dia, né? Vamos lá. A segunda agora é a Tamar Machado, depois quem está na fila para falar é a Monique Varela e depois a Maria de Lourdes. Então, Tamar, qual é a sua pergunta? Aquela pergunta inicial, né, que eu falei sobre as questões climáticas, né, se tem influenciado também aí na reprodução dos escorpiões. A gente sabe que não é só isso, que tem a ver com a gente invadir o local de moradia desses animais também, muitas vezes, desmatamento, né, também em relação a predadores naturais, né, mas eu queria saber especificamente se as questões climáticas também estão influenciando, né, na reprodução desses animais. Bom, vamos lá. A gente sabe que com o aumento médio da temperatura mundial, isso vai influenciar, não tem como não influenciar. Tá? De que forma isso influencia, a gente precisa de mais estudos. Mas se você pensar que são todos animais, esses animais são animais ectotérmicos, né? Ou seja, eles regulam a temperatura do corpo e, por conseguinte, as suas atividades conforme a questão ambiental, a gente espera que um aumento geral da temperatura em todo o planeta acabe gerando maior atividade desses animais, por conseguinte, aumenta
não só em quantidade, mas aumenta o encontro com humanos, que é onde acontece o acidente. Sim, espera-se. Os escorpiões especificamente, e o Dr. Cláudio Maurício já inúmeras vezes já demonstrou isso para a gente, os escorpiões são os que menos sofrem as variações climáticas, por exemplo, que a gente tem no dia a dia, é o que menos sofrem, por exemplo, é o que tem menos sazonalidade. Os acidentes escorpiônicos acontecem durante todo o ano, sofrem menos a sazonalidade do que, por exemplo, a aranha e serpente. Então, por quê? Porque normalmente o ambiente onde ele fica, onde ele se abriga, ele acaba sendo pouco afetado, né? Porque eles são ambientes muito reclusos. Então, ele tem uma questão microclimática importante e por ser de hábitos noturnos também, ele acaba tendo uma temperatura mais amena. Então, eles sofrem menos essa variação, ou então tem acidente escorpiônico durante todo o ano. Mas, de uma forma geral, a tendência é que não só acidentes por animais peçonhentos, mas arboviroses e outros agravos que acabam acontecendo por conta desses animais que são ectotérmicos, que não regulam a temperatura do próprio corpo, depende da questão ambiental, há uma tendência de aumento, sem dúvida nenhuma, por conta é uma questão biológica, né? A gente tem, por exemplo, a gente pode ver as arboviroses, especialmente dengue, você tem picos, você tem uma sazonalidade clara por conta da questão da temperatura média anual, e se você faz isso, eleva essa temperatura para todo o planeta, há uma tendência, creio eu, é uma expectativa, né? É uma expectativa de que isso possa acontecer, sim, e eu acho que, de certa forma, a gente já consegue ver algumas alterações nesse sentido. Obrigada aí da explicação. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Tamara. Respondeu sim. E achei interessante você falar, né, que ainda não tem estudos sobre isso, que é algo que a gente poderia estar até pesquisando melhor a respeito desse assunto, né? E eu também acredito que tem gente pesquisando. Essa galera da pesquisa é fominha, eles não perdem tempo. Tem gente pesquisando, você pode ter certeza. Não perdem tempo. E eu também fiquei impressionada em relação à questão, por exemplo, de lagartas, né? Do soro para aranhas, que só tem para 2 tipos de aranha, para lagartas não tem, para outros, né? Não tem nenhum tipo de soro, que foi até o que o doutor Amaury também citou aqui, né? Então, tem bastante caminho ainda aí para a gente conseguir alcançar, né? Então, mas, olha, a palestra dos dois foi maravilhosa. Obrigado. O Pedro pode até falar mais, que ele está no IVB. O Dr. Cláudio Machado, que está aí com a gente também, pode falar. O processo de produção de soro é um processo muito demorado, processo que requer uma técnica aprimoradíssima. Então, o esforço da produção de um medicamento ele só vai ser feito na medida que a gravidade do agravo seja muito grande. Então, a gente não tem uma necessidade de soro para um agravo que não, desculpe a cacofonia, que não agrave tanto a questão clínica. Então, os esforços são, por exemplo, está na fase final aí, os meninos do IVB que podem me desmentir, da questão do soro antiapílico, né, que é para picada de abelha. Mas não é para picada de abelha você tomar uma abelha, porque quando você tem a caso de envenenamento por abelha, que é mais de 100 picadas. Tá? Então, é algo que está se desenvolvendo também. Então, é isso. Os esforços de produção de medicamentos eles vão ser na medida da gravidade da doença, do agravo, seja lá o que for. Obrigada. Por nada, Tamar. É uma satisfação. Monique Varela. Olá, bom dia ainda, tudo bem? Bom dia. Eu sou de Itaguaí também, né? Eu queria ter falado junto aí com a Keila, mas aí eu respeitei as mãos para cima. Na verdade, eu sou da Vigilância em Saúde do Trabalhador, né? E a Keila é da Vigilância Epidemiológica, e esse seminário veio para a gente num momento muito oportuno, né?
diante desse acidente que a gente teve, que está bastante em evidência. Como saúde do trabalhador, né, a população, a gente tem uma população rural em Itaguaí muito grande, então isso preocupa um pouco a vigilância. E aí o doutor Wagner falou a respeito do Pedro II, né, que é uma referência, mas a gente também tem Mangaratiba, correto? Sim, tem Mangaratiba também. Esses dois Tem polos Mangaratiba também. podem ser utilizados, podem ser Sim, acionados, né? em Mangaratiba. É que o Pedro II é mais perto um pouquinho, né? O Pedro II É, dá uns 20 minutos, mais ou menos, e Mangaratiba uns 40 minutos, talvez meia hora, 40 minutos. é menos. Eu fiz essas medições, talvez menos até, né? É bem perto, os dois polos são bem perto. Sim. E a gente tem estudado uma estratégia de capacitação dos profissionais das ESPs das áreas rurais aqui de Itaguaí, né? Inclusive, a gente vai usar muito do que foi passado aqui, né, que está sendo passado no encontro com os senhores, nessas capacitações que já estão marcadas para a semana que vem, inclusive. E aí, reforçando um pouquinho o que o doutor Amaury falou, a gente quer capacitar os profissionais das ESPs, né, que são os profissionais da ponta e que têm o maior contato com esses moradores e trabalhadores da área rural, para que eles também disseminem o conhecimento por um morador dessa região. Além também de reforçar a importância das notificações compulsórias relacionadas a esse acidente. Agora, o que a gente esbarra, eu acho que talvez a Keila possa também falar um pouquinho sobre isso, a gente esbarra muito na capacitação do atendimento médico, né? Já foi falado lá no nosso encontro em Niterói, que não tem uma participação dos médicos nesses seminários e capacitações, né? E aí a gente às vezes encontra divergência nos atendimentos. Eu acho que teve algumas semanas atrás divergência até num protocolo de antirrábica entre os médicos. Então, assim, que já é uma coisa mais recorrente do que animais peçonhentos. E aí a gente queria pensar, né, numa estratégia. Eu não sei como que, de repente, a Secretaria de Saúde também poderia fazer isso, na capacitação dos médicos para o atendimento desses acidentes. Ô, Monique, deixa eu te falar. Todo ano eu faço, isso já é recorrente, desde pelo menos 2022, 2 capacitações para todos os municípios, os 92 municípios, para médicos e enfermeiros. A gente faz essa capacitação. Tivemos uma agora, dia 5 de novembro. Pelo menos com um mês de antecedência, os ofícios são encaminhados a todas as secretarias municipais de saúde. Todas as secretarias municipais de saúde recebem o ofício convite falando sobre o evento. Isso é divulgado. Tem um grupo do nosso da Vigilância Ambiental. Eu passo para todo mundo esses convites também por fora, mas oficialmente todos os municípios são comunicados. E essas capacitações ocorrem. O problema é a disponibilidade dos servidores para participar dessa capacitação. Então, assim, eles vão, tem muitos que vão, mas muitas das vezes os médicos que vão já são de municípios que já têm bastante médicos capacitados. Então, por exemplo, eu sei que eu tive em Itaguaí, aí por conta desse acidente, tive com o André da Vigilância Epidemiológica, lá da Vigilância de Saúde, os meninos da Vigilância Ambiental também, inclusive, eles foram fazer o curso de capacitação lá no IVB, que ocorreu agora dia 27, foi dia 20 e dia 27, 19 e 27, eles estiveram lá, mas a reclamação é a mesma. Os ofícios não chegam, então, assim, isso é uma coisa que é comum em muitos lugares. Chega, porque o ofício é mandado diretamente para o secretário. Isso é mandado para a Secretaria de Saúde. É comunicação interinstitucional. Precisa ser mandado por ofício. Então, a gente manda para fazer o convite. Agora, isso tem que chegar à área técnica. Tem que chegar. Mas a gente faz. De qualquer forma, eu deixei na minha apresentação meu contato. Eu tenho
eu tenho os links da capacitação, foi capacitação online, os links da capacitação. Você me aciona por WhatsApp, tem meu telefone no final da minha apresentação. Eu tenho certeza que o Pedro vai mandar para todo mundo. Me aciona que eu mando os links para você. Perfeito. Que aí você pode ajudar a divulgar aí para eles participarem. Porque é online, pelo YouTube, dá para fazer, dá para ver bem, é bem objetiva. São aulas rápidas que podem ajudar muito a esses profissionais. E qualquer dúvida, tem o Ciatox também, na figura da doutora Ana Cláudia, doutora Mauri, que é um prazer conhecê-la. Doutora Ana Cláudia, a gente já se conhecia em capacitações passadas, mas eu acredito que ela não lembra de mim, tem um tempo que a gente não se fala, mas a gente faz essas capacitações. A gente não deixa de fazer. Elas só não são mais presenciais porque a gente não dá conta e é muito mais difícil de trazer esses profissionais, por exemplo, da região norte e noroeste para vir para cá. É complicado. A questão do tempo para o médico é muito crucial, porque eles precisam estar em atendimento também, eles estão salvando vidas, então é difícil fazer esse deslocamento. A gente optou por essa estratégia online. A gente está pensando em outras coisas, como a ida da doutora Tânia, que é a nossa médica, às regiões, para tentar fazer isso mais próximo, ou até mesmo aos municípios polos, para poder fazer isso mais próximo aos profissionais de saúde. Mas a gente está em estudo. Eu entendo a dificuldade da presença desses profissionais, mas é fundamental. Um esforço tem que haver de todas as partes. A capacitação ela é oferecida bianualmente, ou seja, 2 vezes por ano. A gente faz essa grande capacitação. Normalmente tem muitos inscritos e poucos participantes, mas alguns médicos participam. Tem sempre presença de médico, mas não é proporcional ao que deveria ser, na verdade. Perfeito. Obrigada, doutor. Por nada, eu agradeço. Espero ter respondido a sua pergunta. Maria de Lourdes. Agora é Maria de Lourdes. Bom dia a todos, tudo bem? Sou Maria de Lourdes, eu sou médica, me formei agora no meio do ano pela UFRJ. Sou também doutoranda em clínica médica na UFRJ e orientada pela professora Helena Zingali, que não pôde estar aqui conosco, ela está no congresso, mas eu vim representando o nosso laboratório de hemostase e venenos. Vim ao convite de última hora, depois de uma reunião ali com o Pedro, com o Cláudio, e gostei muito dos apontamentos que todos fizeram aqui. Eu acho que a gente tem um gargalo muito grande a resolver. Eu, como médica interessada em resolver essa questão, no meu doutorado, tenho me colocado para construir uma plataforma que auxilie exatamente esses profissionais de saúde na ponta a conseguirem manejar esses casos por animais peçonhentos. Inicialmente, meu foco seria realmente em serpentes, mas eu acredito que todos os apontamentos que fizeram aqui são muito importantes porque mostram justamente esse gargalo que a gente tem. A gente se reúne aqui nesse seminário, por exemplo, e eu consigo ver muito da logística, tanto para a produção dos soros quanto para a distribuição, mas por conta desse gargalo médico, desse gargalo dos profissionais da ponta, a gente não consegue ofertar o melhor para esses pacientes. Então, o meu papel aqui é justamente a gente conseguir fazer essa ligação, conseguir levar, de fato, acabar com esse gargalo em si. Então, eu estou mais me apresentando, mostrando, né, que tem alguém tentando trazer essa solução. Deixei o meu contato, meu e-mail, vou deixar meu número também na descrição e gostaria muito de poder estar trabalhando com vocês e poder escutar um pouquinho mais de cada um em algum outro momento, para que a gente conseguisse aprimorar essa solução e conseguir levar para esses pacientes esse melhor tratamento. Bom dia, viu? Legal. Obrigado. Bom dia, Maria de Lourdes. Que bom de você estar aí com a gente. Doutora Maria de Lourdes, tão novinha, jamais poderia imaginar. Já fosse médica, doutorando, que coisa boa. É boa ter esse sangue renovado aí. E vai ser ótimo contar com a sua colaboração, sem dúvida nenhuma. Com a sua, do laboratório. Gás, né, Wagner? Daí da UFRJ, vai ser sempre muito bom. Quê? É bom a faixa etária e o gás também que chega, né? Pô, fantástico isso, gente. Eu já tenho, como diz o negócio, eu já tenho mais passado que futuro, eu já tenho mais história do que eu já tenho mais história do que perspectiva. É isso aí. Então, é bom ver essa galera jovem aí, é isso. Que bom, fico feliz demais. A doutora Mauri está aguardando aí também para falar, né, Pedro? Não, eu acho que ele esqueceu a mão levantada, Braga. Esqueci a mão levantada. Tá com a mão levantada desde o início.
Mas foi ótima a intervenção. Olha, já é 12h06, eu não quero avançar mais, eu estou achando ótima a discussão, é isso que a gente queria, né? Que as pessoas tirassem dúvidas, debatessem e tal, eu acho ótimo. Eu queria só perguntar para você, Wagner, o seguinte: quando essa lista atualizada de polos de soroterapia vai estar disponível? Se já está no site da SES, se vai estar em que momento a Então, gente olha pode só, lá? a lista de polos atualizada, eu tenho sempre ela, eu normalmente passo para os Cláudios, eu posso passar para você também. Tá. Essa lista de polos ali que eu coloquei na minha apresentação, que é o mapa, você, por aquele QR Code, você acessa esse mapa diretamente. Sim, Pelo eu vi. QR Code ou pelo link, você acessa o mapa diretamente. Tá? E qualquer alteração eu vou fazendo ali também, mas eu tenho a lista de polos. Se você quiser que eu passe para você, eu te passo o PDF aí sem o menor problema. Sim. Estou colocando para quem não tem acesso direto a você, que às vezes pergunta se tem no site. Então, então, pelo eu link. acho que está no. Eu tinha pedido a Laís, que cuida do nosso painel lá, para colocar a lista de polos. Eu passei para ela. Eu não sei se ela se já está no nosso painel, mas se não está, vai estar em breve. Estou abrindo aqui para conferir, mas eu acho que estava sim. Eu também acho que está. Está sim. Eu também acho que está. Se quiser, até para já ficar também na gravação, só vou mostrar aqui. Ó, tá aqui sim, tem uma aba no painel aqui, ó, polos de soroterapia. Uhum. E aí mostra aqui, exatamente o que o Wagner apontou, né? Então, mostra aqui o município. E aí, quando clica no município, aqui embaixo já fala. Ó, eu cliquei em Teresópolis, por acaso, então já fala, é o Hospital da Clínica Constantino Otaviano, dá o endereço, dá o telefone, e ele é polo para quem fica no soro. Aí aparece aqui do lado quais são, porque isso às vezes difere um pouco, né, o Wagner? Exatamente. Porque tem uma questão epidemiológica também, né? Mas a gente, na medida do possível, conforme os soros estão ficando mais disponíveis, a gente está ampliando isso também, deixando disponível, porque pode acontecer, né? Eventualmente pode acontecer. O fato de não ter acontecido nunca não significa que não vai acontecer. Eu cliquei aqui em Angra, aí já apareceram. Em Angra eu tenho 2 polos, eu tenho na Praia Brava e eu tenho no Hospital Geral de Japuíba. Então, é só clicar no mapa que ele mostra embaixo na tabela o endereço do polo. Isso está disponível no site da SES, no Monitora. É isso aí. Por isso que eu estou incitando vocês aqui, porque as perguntas geralmente são de onde acessam na internet. Tem uma pergunta, inclusive, acho que não tem mais ninguém na fila. Não, a última foi a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, isso. Mas tem uma pergunta da Nádia aqui, se vai ser por... a Tânia já me falou, da Nádia. A Nádia colocou cada vez mais difícil a liberação de profissionais e pediu o início da aula. Teve dificuldade, tá? A Nádia tinha pedido uma cópia daquele link do YouTube. Eu acho que se entrar no YouTube, né? No seminário que a SES fez pelo YouTube, não foi? Acho que se entrar lá no canal da SES, você vai ter acesso, Nádia. Pelo que a gente sabe, já tá em acesso público. Bom, eu acho que é isso. Não tem mais pergunta nenhuma. O pessoal está agradecendo aqui. Eu não quero avançar mais porque a gente já tem uma volta prevista para 1h30. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma questão rapidinho aí? Porque já é 12h10. Não? Aqui a Maria de Luz colocou os links para capacitações no YouTube. Já está, pô.
Já está esperto. Olha, obrigado, né, de Lourdes. Então, olha, eu queria agradecer novamente, muitíssimo aí a participação do Wagner, da Silvia Carvalho, muito obrigado. Vocês foram muito, muito importantes nessa discussão. A gente espero que a gente possa fazer outros eventos como esse. E conto com vocês, claro, e contem comigo sempre. O pessoal do IVB também, tá? Muito obrigado. E agora a gente vai para o almoço e volta 1h30. Combinado? Tá joia. A gente que agradece, fica aqui à disposição. Tá, Ju? Vou parar a Tá bom, gravação. gente. Estão sempre à disposição. Obrigado por tudo aí, por todos. Eu vou parar a gravação.